Olá pessoal, bem-vindos ao primeiro episódio do podcast da Ciclos. Meu nome é Fernanda Valente, eu sou médica e especialista em reprodução assistida. Esse é um projeto que já faz um tempo que a gente vem ensaiando. Eu já dei várias desculpas até chegar nesse ponto de gravar finalmente. Quase eu dei uma desculpa hoje de novo, viu, Rafa? O menino do Instagram, ele praticamente me obrigou a chegar nesse formato de comunicação que para mim é novo. Descobri até recentemente que o nome disso é videocast, uma mistura de áudio com vídeo e que a gente pode colocar então em plataformas aí, tipo YouTube. E a gente vinha conversando sobre esse assunto, o quanto é importante hoje em dia a presença digital do médico, porque muitos pacientes, embora a grande fonte de paciente no nosso consultório seja por indicação de amigos, de conhecidos, de alguém que já fez o tratamento, é inevitável hoje em dia você não olhar na internet antes de chegar no consultório. Então, hoje a gente tem esse fenômeno que a gente chama de pré-consulta. Mesmo que você receba uma indicação de um médico ou de qualquer outro serviço, né? Não necessariamente um médico. Antes de contratar esse serviço, muito provavelmente você vai na internet, na rede social ou no Google. Você vai olhar se for um serviço que é prestado por uma pessoa, como no meu caso, você vai ver se você se conecta com essa pessoa, se você gosta do perfil, o que é que essa pessoa fala. Então, a gente está aqui hoje para começar essa troca com vocês de informação. Então, um espaço onde a gente possa ter informação de qualidade, mas que possa também conversar. Hoje a gente está num formato aqui que eu estou sozinha, conversando com as câmeras, o que já é bem esquisito, mas a gente tem a possibilidade, tem a ideia, se isso aqui tudo funcionar, esse primeiro teste, a gente tem a ideia de seguir com outros episódios, que talvez nós tenhamos aí alguns convidados e que a gente possa mesclar assuntos do dia a dia com assuntos da reprodução assistida. Então, se você tem alguma história que você queira contar, você pode inclusive entrar em contato e a gente tentar fazer essa mescla aí, um pouco de reprodução assistida, um pouco de histórias de mulheres, histórias de maternidade, histórias de tentantes, uma história sua mesmo com a reprodução assistida ou com algum outro assunto que vale a pena ser compartilhado. Bom, nesse primeiro episódio, então, nós fomos bem originais e resolvemos começar pelo começo, que é a primeira consulta em reprodução assistida, ou o título do episódio, que é o passo a passo na investigação da infertilidade. Mas basicamente a gente quer compartilhar aqui como que funciona esse primeiro atendimento, o que você pode esperar quando você chega no consultório. Muita gente chega já tendo pesquisado alguma coisa, ou já conversou com um amigo, ou já conversou com alguém que passou por essa situação. Poucas pessoas vêm assim sem saber nada sobre a consulta, sobre exame, sobre algum tipo de tratamento. Mas eu vou fazer aqui um resumo para vocês, porque é até uma forma de você se sentir mais seguro quando você chega aqui, você já ter sido antecipado para você alguns passos. Isso às vezes deixa você mais tranquilo em vir para o consultório, né? Tem gente que tem medo de vir aqui, tem medo do diagnóstico, tem medo do exame que vai ser pedido, e a gente vai aqui desmistificar algumas coisas para já tranquilizar vocês de que a reprodução assistida, ela não precisa ser essa especialidade aí cheia de tabus. Eu queria até começar falando de um dado, de um relatório que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, publicou recentemente, onde ela fala que a infertilidade, ela já acomete a nossa população em mais ou menos 17%. Isso significa que mais ou menos 1 a cada 6 casais vão ter infertilidade, vão enfrentar infertilidade em algum momento da vida. Ou seja, se você não tem infertilidade, não teve nenhuma dificuldade para engravidar, muito provavelmente você conhece alguém que teve. Algum casal próximo, casal de amigos, casal de familiares, e de repente você nem sabe. Por quê? Porque ainda é um assunto difícil, né? As pessoas às vezes não querem comentar nas rodas de conversa, mas quanto mais você comenta e quanto mais você conta a sua experiência, mais você consegue ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma situação. Bom, existem alguns modelos de pacientes que podem nos procurar numa primeira consulta de reprodução assistida. O mais comum é que seja um casal que já está tentando engravidar ali há algum tempo, não conseguiu, e aí veio para essa investigação.
Mas às vezes vem mulheres solteiras que querem fazer uma produção independente, ou a gente pode ter casais homoafetivos masculinos ou femininos que vão precisar usar bancos de gametas, ou a gente tem situações de cessão temporária de útero, uma mulher que não tem útero ou que já passou por vários tratamentos e precisa de um útero de outra pessoa para conseguir gestar, ou no caso dos casais homoafetivos masculinos também existe essa situação. E às vezes vem aquela paciente que ela só quer saber se ela pode no futuro ter alguma condição que impeça ela de engravidar ou que dificulte a gestação. Ela quer fazer uma avaliação da fertilidade. Ela não está pensando ainda em engravidar. E um outro modelo de paciente que chega cada vez mais frequente, isso é uma ótima notícia, são pacientes que vêm para fazer congelamento de óvulos ou o que a gente chama de planejamento reprodutivo. Bom, então toda consulta, independente da especialidade, vai começar com a anamnese, que nada mais é do que uma conversa para você entender a queixa da paciente e também o seu histórico pessoal de doenças, histórico familiar, uma série de outras informações que vão ser importantes para a gente montar esse quebra-cabeça aí e entender lá na frente como que a gente pode seguir na investigação. Não adianta a gente partir direto para pedir exames sem entender o que é que está acontecendo com aquela paciente, por que ela te procurou. Uma coisa importante, vou abrir um parêntese aqui. Para quem que a gente deve indicar essa primeira avaliação de infertilidade? Quando que você deve procurar um médico de reprodução assistida? Então, tirando aquelas situações que eu falei ali, onde você está preocupada com a sua fertilidade e você vai fazer uma avaliação junto numa consulta de rotina, você vai conversar com o seu médico sobre isso e vai pedir essa orientação sobre fertilidade, a gente costuma dividir os pacientes em 2 grupos que levam em consideração a idade da mulher. Então, aquelas mulheres que têm abaixo de 35 anos, normalmente a gente espera 1 ano de tentativa de gestação para daí começar uma investigação de infertilidade. Para considerar que aquele casal é infértil, ele tem que estar ali pelo menos 1 ano sem métodos contraceptivos, sem evitar a gestação e aí não alcançaram o objetivo, que é engravidar e manter a gestação. E aí, quando a gente tem pacientes acima de 35 anos, porque a idade da mulher é um fator muito importante de fertilidade, a gente orienta que esses casais ou essas pacientes, elas busquem atendimento depois de 6 meses de tentativa, porque é um público onde a gente não pode prolongar muito esse tempo de espera, porque a gente sabe que a queda da fertilidade ela é constante, ela acontece independente do seu status menstrual ou ovulatório, então você pode estar menstruando ou não, você pode estar ovulando ou não, os seus óvulos estão sendo perdidos, você está perdendo não só em quantidade, mas em qualidade, e isso é constante. Então, mulheres acima de 35 anos não devem esperar 1 ano de tentativa para procurar ajuda, tá? Então, 6 meses, não aconteceu a gestação, você já merece iniciar uma investigação. E ainda, em outras situações, mulheres ali já com 40 anos, você pode procurar a investigação, pode procurar atendimento em qualquer momento. Você não precisa esperar tempo de tentativa, tá? Justamente por isso, por conta do fator da idade, se você já tem 40 anos ou mais, o momento que você decidiu que quer investigar, que você está preparada para isso, que você vai se preparar para a gestação, você já deve procurar o atendimento se você não fez isso antes, que seria o mais adequado. Se você não preservou sua fertilidade, não congelou seus óvulos, não foi antes buscar essa orientação. Outra situação, pessoas que têm fator de risco. Por exemplo, mulheres com endometriose, elas podem ter uma diminuição da reserva ovariana, principalmente se elas têm indicação de serem submetidas a uma cirurgia de endometriose que possa ter alguma manipulação nos ovários. Essas pacientes, independente da idade, elas precisam avaliar a reserva ovariana antes de se submeter ao procedimento cirúrgico, porque a cirurgia em si, ela pode ser um fator, normalmente ela é um fator deletério para a função do ovário.
Então, antes você já deve de fazer algum procedimento cirúrgico, você deve procurar essa avaliação da sua reserva ovariana. Mulheres que têm diagnóstico familiar de menopausa precoce. Minha mãe entrou na menopausa antes dos 40, minha tia ou prima. Se você tem um histórico, você conhece na sua família de alguém que entrou na menopausa antes dos 40 anos, você tem provavelmente um risco aumentado para também apresentar esse quadro que a gente chama de falência ovariana prematura ou de menopausa precoce. E você não precisa esperar 35 anos, você não precisa esperar 1 ano de tentativa, nem 6 meses de tentativa. Então, na anamnese, que é essa conversa que a gente vai ter com a paciente, vai ser super importante a gente perguntar sobre o histórico menstrual, data da primeira menstruação, as características do seu ciclo menstrual. Então, quantos dias você sangra, qual é o intervalo entre um ciclo e outro, você tem dor na menstruação, você tem dor na relação, como que funciona o seu intestino, a sua urina é normal, então eu vou precisar saber a data da sua última menstruação, vou precisar saber o seu histórico de gestações, se você já teve, se você fez algum procedimento no útero, se já teve curetagem, se teve partos, tudo isso vai ser importante porque a gente vai juntando ali algumas peças para formar um quebra-cabeça maior que vai nos ajudar aí nessa investigação da infertilidade. Depois a gente passa para um ponto onde eu vou perguntar sobre o seu histórico de saúde pessoal. Então, se você tem alguma patologia, alguma doença de base, se você já fez algum procedimento cirúrgico, se você usa algum remédio ou alguma vitamina. Eu falo que hoje em dia a gente tem que insistir um pouco nessa questão do uso de remédio, porque às vezes a paciente fala que não usa remédio nenhum, mas aí você vai perguntando e, na verdade, ela usa uma lista de medicamentos manipulados que está cheio de remédio ali e ela nem sabe. Outro ponto que vai ser avaliado é a sua história familiar. Então, você vai ser questionado sobre o histórico de saúde dos seus pais, avós, se você tem algum histórico de câncer ginecológico, por exemplo, importante, câncer de mama, câncer de útero. Se você tem irmãos, se os seus irmãos são bem de saúde, se tem algum histórico na sua família de crianças que nasceram com alguma malformação, se tem algum histórico de doença genética na sua família. Então, eu costumo dividir essa parte da anamnese em histórico menstrual, histórico de doenças suas pessoais e o histórico da sua família. Depois disso, se você tem um parceiro ou uma parceira, a gente vai fazer a anamnese dessa outra pessoa também. Então, é interessante que venham juntos, que o casal venha junto na primeira consulta. Às vezes você consegue relatar a maioria das coisas da pessoa com quem você convive, mas nem sempre você tem todas as informações. Então, se possível, venham juntos na primeira consulta. Se não for possível, ainda assim eu vou fazer alguns questionamentos para você mesma, mas numa segunda oportunidade seria o ideal que a outra pessoa viesse também, para se ficou alguma dúvida, a gente poder esclarecer e, claro, né, para falar sobre o tratamento que não é feito com uma pessoa só. Bom, daí a gente passa para o exame físico. É a segunda etapa dessa consulta. Então, depois da conversa inicial, essa paciente ela deve ser examinada. Muitas vezes a paciente ela já tem o seu ginecologista geral, ela já passou em consulta, ela já fez a sua rotina ginecológica esse ano e aí ela já foi examinada, colheu o Papa Nicolau, enfim. Então, se você me traz esses exames recentes, eu posso de fato ir para uma parte já mais específica, mais voltada para a reprodução assistida mesmo. E aqui no consultório a gente sempre faz o ultrassom transvaginal na consulta com a finalidade da gente avaliar o útero e principalmente avaliar seus ovários e a sua reserva ovariana. Isso basicamente já faz parte dessa consulta inicial. Depois do exame físico, a gente vai sentar para estabelecer um plano de ação, fazer um planejamento do tratamento. E isso começa ali com a avaliação de exames, né? Algumas pacientes elas já trazem uma bateria de exames, ou porque já passaram com o ginecologista geral, ou porque já fizeram alguns outros tratamentos de reprodução assistida, ou já passaram em outros médicos de reprodução assistida. E tem paciente que vem, a gente fala crua, né? Tem que começar bem do comecinho com todos os exames básicos. E aí eu costumo dividir essa avaliação, costumo sistematizar essa avaliação para que a gente não perca nenhuma etapa. Então eu preciso avaliar alguns pontos, falando aqui da parte feminina a princípio. Eu preciso avaliar a condição do útero dessa paciente,
dos ovários, então a função ovariana dela, o que a gente chama de reserva ovariana, as tubas, que são órgãos importantes para a gestação, principalmente se ela ainda pretende seguir no plano de gestação natural ou em tratamentos de baixa complexidade, a avaliação da permeabilidade da tuba vai ser fundamental. E também a gente avalia, em alguns casos, a depender dos sintomas e dos exames iniciais, a gente tem que fazer avaliações mais específicas da pelve, do peritônio, como, por exemplo, a pesquisa de endometriose. A gente vai chegar aí nesse ponto. Fora isso, estou falando aqui de exames de imagem, a gente tem os exames de sangue gerais, né? Lembrando que a paciente ela é um ser completo, a gente precisa avaliá-la da forma mais completa possível, então não adianta eu só saber se ela consegue, se o útero dela tá bom ou não tá bom, mas eu não chequei se ela tem diabetes, eu não chequei se ela é hipertensa, se eu não medi a pressão dela. Então, às vezes ela tem várias outras coisas que precisam ser corrigidas antes da gestação, ou precisam ser corrigidas para que ela consiga até engravidar espontaneamente. Então, a função do médico da reprodução assistida não é só fazer fertilização in vitro, né? É fazer um diagnóstico, fazer correções que possam ser feitas para aquela paciente, às vezes correções, por exemplo, de condições metabólicas, hormonais, que fazem com que essa paciente possa engravidar espontaneamente, sem necessariamente passar por um procedimento de fertilização in vitro. Para a gente fazer a avaliação do útero, o exame básico que a gente tem é o ultrassom transvaginal. Hoje em dia a gente tem ultrassom transvaginal no consultório, então na primeira consulta você já pode ser submetida ao exame. Embora alguns exames, a depender do que a gente quer avaliar, alguns exames eles vão ser pedidos em fases específicas do ciclo menstrual. Então, se eu quero contar folículo antral, às vezes eu peço no início do ciclo. Se eu quero avaliar a espessura do endométrio, eu vou pedir mais próximo da ovulação. Se eu quero avaliar sinais de que essa paciente ovulou, eu posso acompanhá-la ao longo do período menstrual, mas eu vou precisar ver sinais de corpo lúteo, de líquido livre na cavidade que acontecem depois da ovulação, na segunda fase do ciclo. Além disso, a gente tem hoje o recurso do ultrassom transvaginal tridimensional, que ajuda bastante na avaliação da cavidade uterina. Então, a gente consegue detectar malformações, presença de lesões dentro da cavidade, como miomas, como pólipos. O padrão ouro para avaliar, quando a gente fala padrão ouro, é tipo o melhor exame, o exame mais indicado para avaliar a parte interna do útero é a esteroscopia. A esteroscopia é um exame onde, parecido com uma endoscopia digestiva, eu vou com uma câmera por dentro do colo do útero e consigo ter uma visão ali direta da parte interna do útero. Porém, é um exame mais invasivo, muitas vezes requer anestesia, ou se ele for feito sem anestesia, o que também é possível, ele não é totalmente indolor. Então, não é um exame que a gente costuma pedir de rotina, tá? Ele não faz parte, segundo os guidelines, ele não faz parte da avaliação básica inicial. A primeira avaliação do seu útero vai ser feita através de ultrassom. Se no ultrassom eu tenho suspeitas de alterações, eu posso prosseguir. E aí, que outros exames a gente tem para avaliar o útero? A esteroscopia, né, para avaliar a parte interna, ressonância magnética também é muito bom, principalmente se você tem suspeita de vários nódulos de mioma, você precisa mapeá-los e avaliar a distância desse mioma para dentro da cavidade do útero, a quantidade de miomas. Às vezes a ressonância consegue ser mais precisa, fora que ela consegue avaliar muito bem a parte da pelve também, pensando numa investigação de endometriose. Hoje a gente tem um tipo de ultrassom, que é o ultrassom transvaginal com preparo de intestino para pesquisa de endometriose, é um exame específico feito por um ultrassonografista especializado nessa área de avaliação de endometriose, que pode ser tão bom quanto a ressonância magnética, tá? Então a gente tem essas opções de imagem. Existe um exame que aqui no Brasil a gente não tem muito costume de fazer, mas nos Estados Unidos a gente sempre vê descrito nos artigos científicos, que chama esterosonografia, onde o médico ele injeta soro fisiológico dentro do útero e faz o ultrassom. Seria compatível com fazer uma esteroscopia, e aqui a gente tem mais esse hábito, esse costume e mais essa experiência também de fazer a esteroscopia, olhar lá dentro do útero com uma câmera para fazer avaliação e pesquisar se tem alguma alteração. A esteroscopia ela pode ser diagnóstica, onde é só um exame, você vai lá, olha e dá o diagnóstico do que você viu.
ou ela pode ser esteroscopia cirúrgica, e aí essa já é feita em ambiente hospitalar, precisa ser feita com anestesia de fato, e se você tem um pólipo, um mioma, uma sinéquia, que é uma área de cicatrização dentro do útero que pode atrapalhar a implantação do embrião, então você já pode fazer a correção também dessa alteração, tirar o pólipo, tirar o mioma, ou corrigir a sinéquia, por essa esteroscopia que a gente faz em ambiente hospitalar. Outro exame cuja função principal não é avaliar a cavidade uterina, é avaliar a tuba, é a esterossalpingografia. O nome é grande e muita gente já se assusta só de ouvir falar, porque se você for pesquisar na internet, você só vai ouvir coisas ruins sobre a esterossalpingografia, né? É um exame onde é preciso injetar um contraste dentro do útero, pelo colo do útero, e depois tirar raio-x da pelve. Só que essa injeção do contraste, ela pode ser dolorosa. Ela é um exame que é desconfortável, tá? De fato, ele vai ser, no mínimo, desconfortável. Mas hoje em dia, os laboratórios têm técnicas muito boas. Então, aquecem o contraste, usam catéter mais finos, mais maleáveis. Não precisa usar uma pinça que belisca ali o colo do útero, que apreende o colo do útero, e isso causa dor. Então, existem métodos de fazer esse exame hoje que tornam ele menos desagradável para o paciente. Então, não tenham medo de fazer, podem ir, tá? Vai ser chatinho, digamos assim, mas não vai ser o absurdo que talvez você já tenha ouvido falar ou já tenha lido por aí. Então, a finalidade principal da esterossalpingografia é avaliar a permeabilidade das tubas, né? Quando a gente injeta esse contraste, ele sobe pelo útero, passa para as tubas e a gente, pelo raio-x, consegue identificar se esse contraste passou pela tuba ou não passou, se essa tuba tem obstrução ou se ela está numa posição adequada, se ela está mal posicionada, ou se ela tem alguma dilatação, que a gente chama de hidrossalpinge, que também é um diagnóstico que precisa ser feito se a paciente tiver, porque é um fator que tem que ser corrigido antes da gestação. Então, a finalidade principal da esterossalpingografia é avaliar a permeabilidade das tubas. Porém, como o contraste ele vai dentro do útero e a gente acaba fazendo raio-x e vendo o contorno interno do útero, ele também nos dá informações sobre a cavidade uterina, né? Eles são exames que acabam se complementando. Passando esses exames, então, que são os exames de imagem, a gente tem os exames de avaliação da reserva ovariana. A reserva ovariana, a grosso modo, ela se resume ali à quantidade de óvulos que você tem no seu ovário. Veja, não é possível eu te dar um número absoluto em relação a quantos óvulos você tem. Você tem 1.000, 2.000, não é possível a gente falar isso. Quando a gente avalia a reserva ovariana, a gente classifica se essa reserva ovariana ela é alta, ela é normal, ela é baixa, de acordo com o resultado dessas dosagens hormonais ou com a contagem dos folículos antrais. A melhor forma da gente avaliar a reserva ovariana é usando dois parâmetros: o hormônio antimileriano. Então, hormônio antimileriano alto significa que você tem muitos folículos, a sua reserva ovariana é boa em termos quantitativos, não estou falando aqui de qualidade, estou falando de quantidade. E a outra forma é através da contagem de folículos antrais. O folículo, ele é uma estrutura que aparece ali no seu ovário quando a gente faz ultrassom, é uma bolinha preta que aparece no ovário, e a gente sabe que o óvulo se desenvolve dentro do folículo. O óvulo, ele não é visível ao ultrassom, ele é muito pequeno, não dá pra gente ver durante o exame. Então, o que a gente faz é contar quantos folículos antrais, que são esses folículos que estão numa fase de desenvolvimento, onde já é possível de serem vistos no ultrassom. Então, a gente conta quantos folículos antrais a paciente tem no ovário. O melhor momento para fazer essa contagem é no início do ciclo menstrual, então do 2º ao 5º dia do ciclo menstrual. A gente considera uma reserva ovariana diminuída se o hormônio antimileriano vier com resultado abaixo de 1, ou se essa contagem de folículos antrais for abaixo de 5 a 7 folículos no total, tá? Somando ali os folículos que a gente vê nos dois ovários. Uma coisa importante que eu sempre explico para os pacientes: você tem muito mais folículos ali no seu ovário do que o que a gente de fato está contando e está vendo. Porque os folículos, eles estão dispersos no ovário em várias etapas, várias fases de desenvolvimento. Esses que a gente consegue ver no ultrassom, que a gente chama de folículos antrais, eles já estão numa fase um pouquinho mais avançada, mas você tem vários outros folículos lá
iniciais, folículos que a gente chama de folículos primordiais ou folículos primários, que não são visíveis, tá? Então, não é que você só tenho 10 óvulos, porque ela só viu 10 folículos. Não, inclusive esses folículos que a gente está vendo, eles foram recrutados ali naquele ciclo, eles começam a crescer, sofrer ação hormonal. Desses que estão aparecendo lá, né, num ciclo regular, numa paciente que está ovulando normalmente, só um vai se tornar o folículo dominante, vai crescer até o ponto de romper e ovular, que é o momento da sua ovulação, e todos os outros vão ser perdidos, né? Vão atrofiar. Mesmo outros que não estão visíveis, eles também estão passando por um processo contínuo que a gente chama de morte celular programada. Então, mesmo que você não esteja ovulando, não esteja menstruando, infelizmente a notícia é triste, mas você está perdendo óvulos constantemente. Independente do seu estilo de vida ou do seu status ovulatório, ovulando ou não ovulando, os óvulos estão indo embora. E aí a gente tem essa perda não só na quantidade, mas também em qualidade. Quando eu falo para vocês que a gente está avaliando a reserva ovariana, contando folículos antrais ou dosando o hormônio antimileriano, a gente só está se referindo aqui à quantidade. A qualidade está totalmente relacionado com a nossa idade. Por quê? Porque a gente nasce com aqueles nossos óvulos todos e a gente não produz óvulos novos ao longo da nossa vida. Então, o nosso óvulo, ele tem a nossa idade. Uma mulher de 40 anos, o seu óvulo vai ter 40 anos. E ele sofreu a ação do tempo durante todos esses anos aí de vida. Então, assim como a pele envelhece, o cabelo envelhece, os nossos óvulos também envelhecem. E, consequentemente, eles vão ficando menos eficazes em termos reprodutivos. Então, esses óvulos de mais idade, eles são mais sujeitos a formarem embriões com erros de divisão celular, com alterações cromossômicas, que são embriões que, na maioria das vezes, não implantam ou se implantam, podem levar a abortamentos, ou aumenta o risco, né, da paciente ter uma gestação de um bebê com alguma síndrome, com alguma alteração cromossômica. Então, por isso, a gente bate tanto nessa tecla da idade, não deixe para mais tarde. Quanto mais tarde, você vai ter menor quantidade e também menor qualidade. Então, a idade, ela é o fator principal para predizer a sua taxa de fecundidade, tá? E a gente não pode desprezar a idade masculina também. A gente tem cada vez falado mais sobre esse impacto também da idade no fator masculino, mas ainda a idade da mulher é o principal fator. A gente tem que insistir, né? Às vezes a gente é chato, porque parece que está pressionando a mulher tipo, não tô pronta, eu quero fazer outras coisas, eu não quero engravidar agora. Mas você tem que saber desse impacto e tem que saber que você tem opções para contornar essa situação. Você pode preservar sua fertilidade, você pode congelar seus óvulos e fazer o seu planejamento reprodutivo para quando você estiver de fato pronta para a maternidade. Bom, vamos passar agora então para a parte masculina. Embora eu seja ginecologista, nos casais que vêm para tratamento de reprodução assistida, eu obviamente vou fazer a anamnese, o histórico desse paciente, do marido, né, do parceiro junto, e vou avaliar os seus exames também. É super importante que a gente tenha ali alguém, um urologista, especialista em reprodução assistida, que possa nos dar essa assistência quando a gente precisa. Então, o que eu faço habitualmente? Eu faço a consulta, peço os exames, checo os exames, e se tem alguma alteração que precise ser tratada, eu encaminho esse paciente para um urologista para que a gente faça esse acompanhamento em conjunto. Como sempre, a avaliação masculina é um pouco mais simples, né? Os homens acabam se beneficiando com poucos exames. A mulher vem com uma pasta desse tamanho, o homem vem com 2 folhinhas de exame. A vida realmente não é muito justa com a gente. Mas o fato é que, na primeira consulta, esse paciente ele também vai passar pela anamnese. E aí, óbvio que eu vou pular a parte de ciclo menstrual que ele não tem, mas eu tenho algumas outras perguntas específicas para ele. Eu também quero saber se ele já teve filhos de outros relacionamentos, isso é um dado importante.
se ele já fez algum procedimento cirúrgico, principalmente na região do testículo, se ele já usou anabolizantes, se ele fuma. Então eu quero saber dos hábitos de vida dele e do histórico de doenças pessoais também, uso de medicações, assim como o histórico familiar, como a gente fez, como eu fiz ali na investigação da mulher. E aí, assim como eu falei que a mulher precisa ser vista como um todo, o homem também. Então eu não vou simplesmente só pedir um espermograma para ele, né? Eu preciso saber se ele passou na sua avaliação de rotina anual. Certamente ele não passou, a maioria não passou. Então eu vou pedir para este paciente todos os exames também de avaliação, os exames gerais de avaliação, se for necessário função hormonal, função de tireoide, metabolismo de glicose, vitaminas, será que ele precisa fazer alguma suplementação? Então não esqueçam que o homem também é seu paciente no caso da reprodução assistida e ele também precisa ser visto como um ser humano completo e não apenas como um espermograma. Feitos esses exames, então, gerais, que são normalmente exames de sangue, eu sempre peço também, em casais que já estão com infertilidade, eu costumo pedir o cariótipo, que é um exame de sangue, é um exame simples, não é invasivo, e ele nos dá informações sobre o número de cromossomos, e eu peço tanto para o homem quanto para a mulher nessa primeira investigação, tá? Então, exames de sangue gerais, hormonais, se forem necessários, dosagens de algumas vitaminas, o cariótipo, e as sorologias, que também as sorologias são a pesquisa de anticorpos de HIV, hepatite, sífilis, que são inclusive obrigatórios para fazer os tratamentos de reprodução assistida. E aí ele vai ser orientado na coleta do espermograma, se ele nunca fez, ou se ele já fez, mas já tem um tempo, a gente vai repetir. Lembrando que, diferente da mulher que tem aquele óvulo lá desde quando ela nasceu, os espermatozoides, o processo de formação dos espermatozoides, que a gente chama de espermatogênese, ele é constante. Então, ao longo da vida do homem, ele vai formando novos espermatozoides. Então, você pode colher um espermograma em um momento da sua vida que estava muito bom, e aí você vai colher de novo ali na frente e ele estava ruim, você fica surpreso. Ou ao contrário, isso também pode acontecer. Então, muitas vezes a gente precisa mais de uma amostra do espermograma, tá? Hoje em dia existe um exame que a gente tem pedido cada vez com mais frequência, a depender, óbvio, do histórico, né, do caso de cada casal, que é o teste de fragmentação do DNA do espermatozoide. Então, o espermatozoide, ele é uma célula muito menor, se a gente comparar com o óvulo, né? Ele é infinitamente menor do que o óvulo, porque ele é formado basicamente na cabeça do espermatozoide pelo núcleo que contém o material genético. É comum que nessas hastes de DNA existam pontos que a gente chama de fragmentação. Mas se essa fragmentação do DNA do espermatozoide é elevada, esse espermatozoide ele tem um menor potencial de fecundação e também ele está propenso a formar embriões de pior qualidade, está relacionado com abortamentos, inclusive. Então, a depender do caso, do histórico desse casal, das tentativas, talvez esse paciente ele mereça também fazer esse teste de fragmentação do DNA, que é feito na amostra do sêmen, junto com a análise seminal do espermograma. Algumas vezes a gente complementa com ultrassom de testículo para avaliar se tem dilatação de veias, que a gente chama de varicocele, na região do testículo, embora o diagnóstico da varicocele principal seja clínico, e aí o urologista no exame físico vai poder dizer melhor ainda se tem algo, se essa varicocele, qual é o grau e se ela tem indicação cirúrgica. A varicocele é uma causa muito importante de alteração de espermograma. Então, muitas vezes é um fator que você consegue corrigir através de cirurgia e melhorar a qualidade do sêmen, e até pensando em gestação natural ou melhorando a qualidade do sêmen para esse casal ir para uma fertilização in vitro com uma taxa de sucesso melhor. Bom, eu acho que consegui já resumir bastante aqui para vocês como que é esse primeiro encontro, né, do paciente que está tentando engravidar ou da paciente que vem
para preservar a fertilidade, para fazer um planejamento reprodutivo com a médica da reprodução assistida? Isso é o que você pode esperar se você vier ao nosso consultório, vier passar em consulta, para que não seja algo tão desconhecido e não cause uma ansiedade tão grande. Acho que vale a pena você assistir esse vídeo aqui ou ouvir esse podcast antes de vir na consulta. É quase que faz parte daquela pré-consulta que a gente falou lá no começo, de você conhecer o médico com quem você vai passar e de ver se você tem uma boa identificação com essa pessoa. Bom, então para finalizar, eu queria finalizar esse primeiro episódio, eu queria deixar algumas mensagens aqui, quase que um resumo de coisas que a gente falou e pontos importantes que a gente deve levar em consideração. Para começar, o médico da reprodução assistida precisa ser um bom ouvinte. Às vezes a paciente que vem com infertilidade, ela tem muito mais coisas para me contar do que simplesmente o fato dela não estar conseguindo engravidar. E às vezes são pontos que vão ser importantes, inclusive ali pro tratamento. Então, eu procuro deixar um tempo grande de consulta para que essa paciente ela venha à vontade, ela consiga mostrar os seus outros exames, eu consiga atender o casal. Então, lembra, eu vou falar com a paciente, depois eu vou falar com o marido. Não é uma consulta de meia hora, é uma consulta de pelo menos 1h30 para que a gente consiga colocar todas essas peças do quebra-cabeça na mesa e partir para a elaboração de um plano de ação contra a infertilidade. Segundo ponto, não esqueçam, vou falar de novo, vou ser insistente. A idade da mulher é o principal fator preditor da fecundidade dessa paciente ou desse casal. Então, quanto mais tarde você procurar ajuda, menos óvulos e óvulos de menor qualidade você vai ter. Então, a gente faz meio que uma campanha de conscientização para as mulheres hoje em dia e também para os ginecologistas gerais, que muitas vezes eles são a porta de entrada dessas pacientes, eles acompanham essas pacientes anualmente nos exames de rotina e é importante que elas sejam orientadas. Semana passada, ainda estamos em 2023 e semana passada eu atendi uma paciente que me disse que ela não foi orientada e hoje ela está com 41 anos e a reserva ovariana dela é baixíssima. Então, a gente precisa fazer essa campanha de conscientização para as próprias mulheres, para os próprios pacientes e também para os ginecologistas gerais que orientem quanto à questão da diminuição da fertilidade com o passar do tempo. Outro ponto importante, a gente está sempre tocando no assunto da idade feminina, mas a gente não pode menosprezar os fatores masculinos de infertilidade, né? Lembrando que fatores masculinos e femininos, eles têm a contribuição igual em termos de porcentagem para a infertilidade conjugal. Então, não é possível que a gente avalie só a mulher e deixe a avaliação do homem para um momento secundário. Essa avaliação ela deve acontecer em conjunto. Outro ponto, quando a gente solicita exames para esse casal, a gente precisa ponderar quais exames realmente são necessários, né? Avaliar o custo-benefício e a real necessidade daqueles exames. Então, é lógico que às vezes eu faço a avaliação inicial e eu preciso complementar com exames mais complexos. Mas desconfie de quem pede exames iguais para todos os pacientes e muitas vezes desnecessários para aquele paciente em específico, né? Porque não é uma receita de bolo, não é igual para todo mundo. Os exames eles vão ser identificados de fato quais são os necessários de acordo com o seu histórico, de acordo com o tempo de tentativa, de acordo com o seu exame físico. Isso é que vai me direcionar. Eu não posso sair pedindo exames caros e exagerados e iguais para todos os casais, tá bom? Então, ponderem, prestem atenção a isso. Por último, mas muito importante, a maioria dos pacientes de reprodução assistida vai se beneficiar e merece ter um tratamento multidisciplinar, tá? Isso inclui a avaliação nutricional e fazer os ajustes nutricionais pensando em melhorar a sua fertilidade, pensando em melhorar os resultados do seu tratamento, se você precisar fazer um tratamento. Isso inclui avaliação e acompanhamento psicológico. Eu acho que todas as pacientes que estão ali enfrentando a infertilidade
elas deveriam ter esse acompanhamento psicológico. Muitas vezes a gente vê uma resistência dos próprios pacientes, mas seria muito importante você ter essa avaliação especializada para te ajudar a passar por esse momento. E outros pontos importantes que esse casal deveria dar atenção: manejo de estresse, ter cuidado com a qualidade do sono e ser regular na sua prática de atividade física. Tudo isso somado pode melhorar os seus resultados tanto de gestação natural quanto de um tratamento, por exemplo, de fertilização in vitro. Pessoal, chegamos então ao final do nosso primeiro episódio. Eu queria agradecer a vocês que tiveram disponibilidade de me ver e de me ouvir. Eu espero que vocês possam me dar um feedback. Como eu falei lá no começo, a gente está meio que treinando, fazendo testes, inclusive de formatos, né, dessa nova ferramenta aqui de comunicação e de troca minha com vocês, com amigos, com pessoas que já são pacientes e com alguns prováveis futuros pacientes, por que não? Eu espero então que vocês possam colaborar, me mandem um direct, me mandem uma mensagem com sugestões, o que você gostaria de ouvir, temas ou convidados, ou se você quer participar, se você quer ser um convidado também, me chama e a gente vai combinar sobre isso, tá bom? Beijo, até a próxima, espero vocês no próximo vídeo.